Amém. E Bible Online, vamos para nossa mensagem, nossa palavra de hoje. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar conversando, orando, e vai ter um momento aqui de divisão de salas, então vai ser um tempo muito bom. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, por mais um encontro onde a gente está aqui reunido como Bible Online. É tão lindo, Pai, perceber a forma como o Senhor tem cuidado de cada detalhe. E a gente está feliz aí chegando um ano de Vibe Online, porque é inevitável não olhar em retrospectiva e ver como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque tem sido lindo, tem sido uma experiência tão linda em comunidade para aqueles que estão chegando, que possam também perceber e se encontrar e se conectar e criar vínculos entre os irmãos e irmãs, e que aqui seja um espaço seguro, um espaço onde o teu Espírito Santo possa ficar à vontade, porque onde ele está, ali há liberdade. E a liberdade para a gente ser quem nós somos no Senhor, para a gente sentir o que estamos sentindo e assim sermos acolhidos por tua graça. Que hoje não seja diferente, Pai, que na palavra, que depois nas conversas das salas, nas orações da nuvem de palavra, que tudo, Pai, possa ter o acolhimento, o amor e a graça do Senhor conosco. Em nome de Jesus. Oramos. Amém, amém e amém. Amém. O título da mensagem de hoje, Babi Online, Caminhos para a Cura Divina. Caminhos para a Cura Divina. E a passagem que eu quero considerar, na verdade, eu quero conversar com vocês, tá bom? É Lucas capítulo 5, no verso 17 ao 26. E é interessante porque enquanto eu refletia sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, eu lembrei que em certa ocasião aqui na Bible Online, você pode encontrar no YouTube da Bible Online, tem uma pregação de Lucas 5, que é o episódio onde aquele homem paralítico, ele é colocado no telhado, desce para Jesus curar. Tem uma mensagem no Bible Online que é a fé que abre caminho. Olha que interessante. Mas hoje eu quero voltar a esse texto porque há aqui alguns elementos interessantes para a gente tratar em comunidade. Lembrando que nós estamos na IBAB, na série Histórias que Tocam a Nossa História, Novo Testamento. E agora, especificamente, falando sobre os milagres e as parábolas e os atos de Jesus. Então, dentro disso, vamos ler essa história de Lucas, capítulo 5, verso 17 e 26, e verificar como essa história pode tocar a nossa história hoje. Amém? Lucas, capítulo 5, verso 17 ao verso 16. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eu leio aqui a versão NVI da Bíblia. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus. Para quê? Para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Verso 19: não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço e o baixaram em sua maca. Você pode imaginar essa cena? Fizeram isso através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Verso 20: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados são perdoados. Verso 21, para variar, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente
Deus. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, de todo mundo, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Aleluia. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Palavra do Senhor, palavra de salvação, Lucas capítulo 5, do verso 17 ao 26. Aqui a gente pode encontrar caminhos para a cura divina. Eu acho interessante porque, lendo esse episódio desse milagre de Jesus, é possível a gente identificar pelo menos 5 grupos de pessoas presentes nesta narrativa, nesta história. E que são grupos de pessoas que facilmente podem exemplificar, servir de arquétipo, de modelo para aquilo que a gente encontra na comunidade. Sim, aqui na Bible Online, na igreja, na vida, na caminhada com Jesus. E eu quero tentar aqui com vocês extrair do texto esses grupos para a gente começar a verificar como isso pode tocar a nossa história. E é interessante porque a Bíblia começa dizendo nessa história que Jesus estava ali ensinando e estava todo mundo sentado, aprendendo com Jesus. Que privilégio, né? Você está neste tempo ouvindo Jesus. E que privilégio nós temos hoje, em 2026, de nos reunirmos em comunidade para o quê? Para aprender os ensinamentos de Jesus. Por isso que o primeiro grupo que eu identifico aqui nessa história é justamente o grupo de pessoas que querem aprender o que Jesus tem para ensinar. Eu não sei quantos aqui presentes no IBAB Online aqui agora, e você que está aí assistindo a gravação no YouTube, deixa eu ver, bota aqui no chat. Quem aqui está presente e se identifica com essas pessoas, com aqueles que querem aprender o que Jesus tem para ensinar? É, olha aí quanta gente. É legal, né? Eu gosto também. Geralmente a gente vem com o bloquinho, né? Caneta, porque a gente anota. É a sede do saber. Glória a Deus. Que lindo ver aqui quantas pessoas que têm esse desejo, isso, de aprender o que Jesus tem para ensinar. Eu lembro, pessoal, quando eu comecei minha caminhada com Jesus, eu tinha ali meus 13 anos de idade, me batizei aos 14, e eu tinha uma prática que eu amava, e eu ainda amo fazer, só que hoje confesso que diminuiu um pouco. Mas eu lembro que eu lá na igreja, onde eu cresci, eu observando o pastor pregar, eu até hoje tenho, tá? Tá aqui em casa. Eu peguei, inclusive, na casa da minha mãe, quando eu fui lá no Rio de Janeiro, eu trouxe de volta. Cadernos e cadernos de anotações, com datas e mensagens. Aí tem coisa lá, vou mostrar agora que eu sou das antigas, né? Tava lá, outubro de 2000, setembro de 99, que foi o período que eu comecei a caminhar com Jesus. Anotava tudo, porque, gente, aquela ânsia, aquela vontade de conhecer. E aquilo hoje eu percebo que é parte da minha história. E aí, na caminhada, eu comecei a perceber o seguinte, que tudo aquilo que eu anotava no caderno, e eu tenho tudo anotado, a palavra está encadernada.
Mas conforme eu ia caminhando na vida, diante da vida, aquela palavra encadernada, anotada, se tornava palavra encarnada na minha vida. E é isso que a gente precisa. Quando a gente tem esse anseio de querer aprender o que Jesus tem para ensinar, aí cada um tem o seu método de aprendizagem, né? Cada um, uns aprendem desenhando, outros aprendem anotando, outros aprendem ouvindo. É você identificar a melhor forma que você tem para aprender. E eu lembro que em muitas crises que a gente passava na igreja, e uma delas eu lembro que foi uma crise tão forte lá, que teve lá uma situação, e eu jovem, e a igreja, né, cada um indo para um lado, e aí eu lembro que na época meu pastor me procurou e perguntou, vem cá, como é que você tá? E eu respondi assim, olha, tô triste, mas tô bem. Porque, de certa forma, cada palavra que eu ouvi aqui de Jesus gerou em mim uma reserva. E eu estou usando essa reserva agora para me sustentar agora. E foi verdade. Porque eu começo a entender que quando Jesus fala, para cada dia há um pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, a palavra é pão. O alimento é pão. É o pão em todos os sentidos. O pão espiritual, o pão da palavra, o pão emocional, o pão do entendimento, o pão de comer. E quando você faz uso desse pão que Deus nos dá todos os dias, sabe o que acontece? Jesus fala: para cada dia basta o seu mal, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque a ansiedade tem isso, né? De antecipar as ações. Aí Jesus fala: não se preocupem, para cada dia basta o seu mal. Aí eu gosto de conectar, porque é tão lindo, porque se para cada dia, o amanhã tem ali uma questão que pode ser ruim para minha vida, eu tenho que confiar que para essa situação já tem um pão preparado que Deus me deu para que eu possa, de forma provisão, com uma provisão, passar pelo dia mal. Ou seja, assim que para cada dia basta o seu mal, para cada dia que tem o seu mal, há um pão nosso de cada dia que ele nos dá hoje. Entende? Conecta. Então, há aqui um grupo, é o primeiro grupo de pessoas que querem aprender com Jesus. E, gente, é isso. A gente tem que não só um ouvinte passivo, no sentido de ouvir uma pregação, é linda, é legal, mas é tentar fazer com que aquilo se torne vida na sua vida. E é muito importante. Então, veja, depois eu percebo aqui nessa história que é um segundo grupo de pessoas. A Bíblia fala que estava todo mundo lá para aprender, né, o que Jesus tinha para ensinar. E olha que interessante. Aí fala que vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Segundo grupo que eu identifico aqui e que a gente percebe nas comunidades e que pode estar aqui agora, ok? É normal. É o grupo de pessoas que tem um direcionamento operacional, de suporte. São aqueles que carregam o outro. O primeiro grupo tem a sede por ensinar. E claro, gente, aqui não quer dizer que você só pode estar num grupo ou em outro, tá? Dá para você estar em todos, inclusive. É tranquilo isso. Em Jesus nada exclui. Dá para você ser tudo ao mesmo tempo. É só para fins didáticos, ok? O segundo grupo são os grupos que carregam pessoas suporte. Você pode imaginar? É lindo ver essa amizade aqui de alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Caramba, que força! E não só trazer, mas chegando lá, viu que estava lotado. A casa está lotada. Eles não desistiram. A Bíblia fala que eles olham para cima porque a força da amizade, a força do amor ao próximo faz a gente ter criatividade para abrir caminhos e desbravar caminhos onde não tem. E eles abrem o telhado e
providencia ali um guindaste, sabe? Levanta o cara e desce aquele homem. Aí você pode imaginar, foi tipo aquela cena do Missão Impossível, do Tom Cruise, sabe? Que ele vai descendo assim, ó, que se encostar, ativa tudo. E de repente aquilo que era uma multidão abre-se. Você pode imaginar, porque abre um caminho. Abriu um caminho onde não tinha. Pessoas que carregam os outros. Esse é um grupo de pessoas que eu identifico aqui na comunidade e nessa história. E como é que isso toca a nossa história? Quantas vezes a gente não se esbarra com esse tipo de gente e nós não somos essas. E nós também somos esse tipo de gente. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Na Ibada Online, a gente tem lá a nossa nuvem de palavra, nuvem de oração. Quando você escreve ali um pedido de oração para a tua vida, ou intercedendo pela vida de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um filho, você está sendo alguém que está servindo de suporte para o outro. Você está servindo, usando a sua força para trazer força para quem não tem força por conta própria. É esse dom de servir, exatamente, irmã Elizabeth. E aí você percebe, olha que lindo isso, porque Paulo fala, né, que nós devemos suportar uns aos outros. E suportar nesse sentido aqui, de servir de suporte. Não é suportar o irmão, ai, como aquele irmão é chato, ele é insuportável, mas eu suporto ele em amor. Não, não é esse tipo de suporte, não. É suportar em amor. Porque muitas das vezes aquela pessoa tá com uma ferida emocional, tá com uma culpa, tá com uma questão e que ela precisa ser carregada. E olhe, hoje quem carrega amanhã também pode ser carregado, porque no reino de Deus as coisas são cíclicas. E é tão lindo ver em comunidade, na nossa experiência em comunidade, a gente lidar com isso também. É aquele irmão, por exemplo, que fala assim: Pastor Bruno, hoje eu trouxe aqui aquele meu amigo. Glória a Deus, é isso, é uma alegria. Talvez hoje aqui tem gente que está aqui a convite de alguém. Fala, vai lá conhecer a Bible Online, vai lá ver como é que é. Essa pessoa serviu de suporte para você. É quando você identifica na comunidade essa alegria em trazer as pessoas até Jesus. Eu lembro na caminhada pastoral, é muito engraçado, às vezes acontece isso, né? Quando um irmão, uma irmã fala: Ó, pastor, trouxe aqui aquele meu filho. Aí, de repente, vai lá, eu já recebi, pega um bilhetinho assim e fala: Ó, aí eu vejo o bilhete, aí o irmão fala assim: Ó, já que eu trouxe meu filho hoje, prega aquela palavra que o senhor pregou naquele dia que foi boa. Eu converso ali, eu falei: opa, a pessoa tá até aqui já querendo que a gente já traga uma palavra. Gente, isso é lindo. É lindo demais, entendeu? É um carinho. Ó, fala aquele negócio que você falou aquele dia, ele tem que ouvir, ele tem que ouvir. Aí quando você tava pregando, vem a pessoa cutucando assim. Gente, uns carregam o outro. E no reino de Deus, a gente tem muito essa vocação, porque a gente não se atenta somente pra gente, né? Nós temos aprendido aqui na IBAB que reino de Deus é você sair do reino do eu e ir para o reino do nós. E quando tem nós, a gente começa a entender que há uma vida que importa. Então isso é lindo. Será que você hoje está aqui carregando alguém? Ou não só aqui agora, será que no dia a dia da sua vida você tem se preocupado em observar quem eu posso carregar para levar até Jesus? Porque esses homens aqui, eles fizeram algo lindo. Eles tornaram Jesus acessível àquele homem paralítico. Olha que lindo isso, gente. Tornou Jesus acessível. Muita gente que talvez tenha sentido já uma experiência ruim na religião, na própria igreja, de ter sido ferida, de ter sido machucada e que hoje precisa ser carregada. E a gente está aqui na caminhada com Jesus, na IBAB Online, para servir esses irmãos que chegam também, para possibilitar a eles um caminho para eles estarem em Jesus. Gente, nós somos facilitadores de caminho. Eu costumo brincar que todo mundo tem a chamada de João Batista.
que é o João Batista? Ó, ele aponta o caminho para Jesus. Não é aqui em mim, não é em você. É você sinalizar. Lembra do Bem-vindos ao Reino? Ser uma sinalização do reino de Deus? Você sinaliza o caminho. Mas muitas vezes sinalizar o caminho requer pegar a pessoa, não a força, mas com carinho, como aquele que tem uma sensibilidade para não apagar o pavio que fumega e nem quebrar a cana envergada, porque o Espírito Santo dá para a gente um tato para saber lidar com cada um. Imagina o tato que essas pessoas não tiveram aqui, o cuidado para levar aquele paralítico na maca, para na hora de subir o cara e descer, o cara não cair e acabar de quebrar tudo. Essa era essa resposta de Deus na vida dos outros. A gente ora muito, né, pedindo a Deus, Senhor, responde nossa oração, e Deus responde, mas Ele também pode fazer com que eu e você, a gente seja a resposta de oração para a vida de alguém. Isso acontece também. Então, há esse grupo, o grupo operacional. E é legal, é aquela irmã, o irmão da oração, é aquela irmã que acolhe, que suporta. Isso é comunidade, gente. Então, o segundo grupo é o grupo dos que carregam e dão suporte operacional. E aí tem um terceiro grupo, que é óbvio aqui que eu identifico. Se tem os que carregam, tem o grupo dos que são carregados, que é aquele homem paralítico. Aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de uma mão, que talvez está passando por uma experiência tão dolorosa que não é hora de você e eu chegar lá para ele e dar uma lição de moral, chegar com um sermão pronto. Talvez seja a hora de ser mão para ele. E depois faz o sermão. Mas antes do sermão, às vezes é melhor ser mão. Estender a mão. Tá aqui, ó. Tamo junto. Vambora. Vamos caminhar. Porque às vezes na nossa caminhada, gente, a gente acha que tem resposta para tudo. Acha que todo mundo já precisa receber ali uma palavra que vai entender toda todo o motivo do que aconteceu na vida da pessoa. Não, 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 não. Acolhe, suporte, ser mão. Foi o que aqueles homens fizeram com esse homem carregado. Então aqui pode ser que hoje, aqui no meio de nós aqui, haja pessoas que estão aqui porque vieram carregadas. E não é carregadas no sentido de contra-vontade, não é isso. É que, poxa, meus irmãos, estou aqui porque só Deus sabe. Tá difícil, tá cansado. Mas eu estou aqui porque eu creio que há um momento de cura, há um caminho para cura para minha vida. Pode ser que você seja essa pessoa hoje. Alguém que precisa de uma cura, precisa se libertar da culpa, porque a culpa, gente, adoece a gente. A culpa, ela nos paralisa. E aqui a gente está falando de um paralítico. Então veja, há aqueles que querem vir para aprender com Jesus, há aqueles que carregam e há aqueles que são carregados. Tudo isso em comunidade, gente. Por isso que a comunidade é plural. É plural. Tem e hoje a gente percebe que ora eu posso estar aqui com meu caderninho, aprendendo, anotando, mas tem dia que eu tô sem caderno, eu tô quebrado, eu só quero ouvir e alguém precisa me carregar. E tá tudo certo, porque esse é o espírito da comunidade, gente. É tudo junto e misturado, mas o melhor de tudo é porque há a presença de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje sendo carregado por alguém, ou por algo, ou por um sentimento, ou você está ali no último fio da sua força, em nome de Jesus, creia que quem está aqui presente é esse aqui que nós lemos, ó, Jesus.
estava ali para curar os doentes. E é esse Jesus que está aqui no nosso meio. E é esse Jesus que está aqui em nossa comunidade. Em nome de Jesus. Há lugar na casa, nem que seja pelo telhado. Porque há lugar na casa. Porque a casa é Jesus. E aí a gente encontra aqui um quarto grupo. Que olha, é o grupo daqueles que estão ali e eles acessam inclusive a área VIP da casa. Eles compraram ingresso antes, porque eles têm acesso lá a um plano de cartão de crédito que eles recebem a informação antes de todo mundo, eles compram na pré-estreia, entendeu? Que são os religiosos e fariseus que estavam ali para quê? Para razoar, para questionar. Só para ver, deixa eu ver qual é desse Jesus aí, que eu vou pegar ali na curva. É aquele que vai na igreja só para fazer um corte lá do pastor Ed, do pastor Kenner, para depois botar na internet e queimar. É, tá rindo, né? Tá rindo, Fábio? Mas é o mesmo espírito. Mas tá na comunidade, tá ali. Se o primeiro grupo, os que querem aprender com Jesus, o segundo é os que carregam e dão suporte ao outro, o terceiro é os que são carregados. O quarto grupo é o grupo dos que estão ali para razoar, para questionar. E olha, gente, me faz aqui perceber algo. Porque olha o que acontece: quando o telhado se abre e aquele paralítico desce ali no guindaste improvisado dos amigos, a amizade que abre um caminho onde não tinha, a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé que aqueles homens tinham, falou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Ah, calma aí. Verso 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? São aqueles que estão ali, na frente de Jesus, atrapalhando quem de fato precisa urgentemente ter acesso a Jesus. E quando essa pessoa que precisa ter acesso consegue um acesso de forma criativa, eles ainda questionam. Olha que loucura isso. Aqui eu percebo que esse grupo de pessoas, eles acabam servindo de pedra de tropeço. Atrapalha o acesso. Se João Batista, que eu falei, né, representa aqueles que indicam o caminho, facilitam, apontam, esse grupo aqui de fariseu e mestre da lei, eles são aqueles que dificultam o caminho, que criam processos. Jesus abre o caminho, eles botam pedágio. Tá entendendo? E aí eles questionam, como assim cura pecado? Ah, tá pensando que você é Deus? Mas, meu Deus, quantos de nós, às vezes, olha que coisa, hein? Porque, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser, e Deus livre isso de nós. Nós não queremos ser, eu não quero ser, que você não queira ser alguém que dificulte o caminho de quem quer acessar Jesus. Que você seja um facilitador. Porque em Jesus a gente começa a aprender que há lugar para todo mundo. Às vezes, esse grupo aqui, o que eles querem? Eles querem ter espaço, ficar confortável, ter status. Mas aí eu aprendo que a lógica do reino de Deus é o contrário. Não é um lugar para eu ter status e assentar à destra do Pai, ter um lugar privilegiado, van premier ou no camarote. Não. Eu sou chamado para dar espaço para que outros possam ver Jesus. Percebe? Amém? Faz sentido? A nossa caminhada é um chamado no reino, na vida, para a gente dar espaço para que outros possam ver Jesus e não querer ocupar o espaço.
Porque é isso que esses homens estavam fazendo. E é esse quarto grupo. Os que estão ali para questionar e para ocupar um espaço, para centralizar as atenções. Porque, veja, até agora era tudo sobre Jesus, mas agora eles começam a questionar: opa, pera aí, esse negócio que você falou aí que tá perdoado o pecado, só quem pode perdoar é Deus, e se é Deus, pronto. Eles estão sendo ali o centro das atenções. Anote isso, Bible Online. No reino de Deus, nós somos chamados para suportar uns aos outros, servindo de suporte, para carregar, facilitar o caminho e, ao mesmo tempo, para abrir caminho. Eu posso ser, ao mesmo tempo, aquele que carrega a maca, aquele que abre o telhado e aquele que abre espaço para que o outro possa ver Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa sempre rever nossos comportamentos para perceber se o jeito que eu estou vivendo e tratando o outro, eu não estou mais atrapalhando o outro do que ajudando o outro a ver Jesus. Ah, mas calma aí, perdoado está seu pecado, aí Jesus fala, olha só, verso 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, vem cá, ô seus sabichões, ou doutores aí da lei, ou teólogos de plantão, eu quero saber o seguinte, por que vocês estão pensando assim? Aí no verso 23, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Então quer saber? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Assuma isso para a tua vida, meu irmão. Leve isso para você, encarne isso na sua vida. Ele diz: levante-se, pegue essa tua maca e vá para casa. Imediatamente. Aí agora aparece o quinto e último grupo. Quando vem aquele milagre, quando vem o milagre acontecendo, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Aleluia. Cantavam. Entrou até a música do Ibabe Celebração, a Marcena levantando o pessoal para louvar, agradecer, porque hoje vimos coisas extraordinárias. Aqui, nesse grupo, é o grupo dos que celebram a alegria do outro. Glória a Deus. É na comunidade aqueles que sentem alegria, que não se comportam como aquele filho mais velho. Lembra da parábola do filho pródigo? Tem aqui a mensagem que a gente trouxe recentemente sobre os perdidos dentro e perdidos fora, lembra? Achados e perdidos. Porque quando há uma alegria, a gente que tem o espírito do fariseu e dos escribas não se alegra com o outro. A Bíblia fala, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegrem. Gente, humanamente falando, é mais fácil você chorar com os que choram e é difícil você se alegrar com os que se alegram, ainda mais quando a alegria do outro pode, de certa maneira, ser por algo que você queria ter e não conseguiu ainda. É, a gente aprende isso. Só que com Jesus, a gente percebe uma comunidade que se alegra, porque a alegria do outro é a nossa alegria. Amém? Então, veja, aqui a gente tem esses cinco grupos de pessoas que você pode começar a olhar para a vida e para a comunidade e observar, não para julgar, mas até para você perceber: será que eu não estou sendo como aqueles que querem ir aprender com Jesus? Será que eu não estou sendo aquele que está suportando o outro? Será que hoje eu não preciso ser carregado? Será que eu não sou aquele que está atrapalhando? E será que eu não estou me alegrando? Porque isso aqui, gente, pode servir para a gente de norte, para a gente ser uma comunidade. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: talvez enquanto a gente foi falando e conversando, você foi se identificando com a sua vida hoje. E talvez se identificou com alguns grupos, uns mais, outros menos, né? Porque a Bíblia é isso, é viva. A palavra, a história, toca a nossa história dessa maneira. Eu quero dizer para você que de repente hoje que está aqui e está ouvindo a gente aí no YouTube, se você é aquele que veio para aprender mais sobre Jesus, em nome de Jesus, que a boa semente da palavra fecunde teu coração e você já possa ter recebido aquilo que você precisava para hoje. E não só para hoje, mas também para amanhã, quando vier o dia mal. Porque aquilo que você recebe hoje serve de reserva existencial para a tua vida. E o Espírito Santo te faz lembrar lá no amanhã, num dia mal qualquer, daquilo que você recebeu hoje. Em nome de Jesus, porque a palavra é viva, meu irmão.
Então, creia, creia que vale muito vir ouvir Jesus, aprender com Jesus, ter o seu momento de aprender com Ele. Se porventura você hoje, de repente, se enquadra hoje com aquele que carrega o outro, em nome de Jesus, olha o que Jesus fala para esses, vendo a fé que eles tinham, Jesus reconhece a fé daqueles amigos. Jesus reconhece, meu irmão, hoje Jesus vê e recompensa a força que você está prestando para o outro. E qual a recompensa que ele dá? Dizendo: eu estou com vocês. E diz: os vossos pecados são perdoados. Jesus vê e reconhece o bem que a gente faz ao outro, meu irmão. Em nome de Jesus. Você que hoje trouxe aqui um pedido de oração para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, sua esposa. Você que está intercedendo por alguém. Em nome de Jesus. Jesus está vendo a sua fé e está dizendo: eu estou aqui. Deus recompensa. Deus recompensa. Se porventura você talvez seja quem está sendo carregado. Ah, pastor, mas eu estou com meus dois pés, eu consigo andar. Mas aqui você percebe que a paralisia, ela era sintomática. Porque quando Jesus, antes de dizer levanta e anda, ele diz: teus pecados estão perdoados. E aqui veja, não é uma questão nexo causal. O que que é isso, né? A lógica nexo-causal é uma lógica dos amigos de Jó, que fala assim: ah, se fulano tá com problema é porque tem pecado oculto. Não, não é isso. Não é isso. Aqui é uma questão que pode ser tratada até psicossomática. Aquele homem precisava se libertar da culpa. Ele carregava uma culpa do pecado há tanto tempo que foi adoecendo ele, que o paralisou, gente. E não brinque com isso, não. Porque a culpa corrói a gente. A culpa destrói a gente. A culpa paralisa a gente. Aquele homem chegou ali querendo andar. Só que para esses que vêm carregados, à espera de um milagre que é super importante, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, imagina ou pensa. Jesus não tinha para ele só um levanta. Tinha também os teus pecados estão curados. Porque Jesus vai na causa raiz. Jesus ele vai no cerne da questão. E Babe online, se hoje você está aqui carregado, em nome de Jesus, essa cura é presente para você também. A cura da sua alma, a cura da culpa. E você possa sentir o bálsamo da graça de Deus, o bálsamo do amor de Deus, essa graça que te abraça. E quando Ele te dá esse abraço, Ele te restaura. Em nome de Jesus. E se por acaso eu e você, em algum momento, pode ser um desses que estão aqui só para questionar, só para fazer o corte, só para pegar na esquina, que você possa sair daqui, sabe como? Não é sair para não voltar, não, não, é sair atordoado e pensando: caramba, eu vim para uma coisa, mas eu fui capturado por essa graça. Porque Deus faz isso também, gente. Deixa vir que Ele possa, em seu espírito, perturbar a sua vida para gerar metanoia e você perceber que há lugar para todo mundo e não só para você. Porque é isso que Jesus faz com esses fariseus e mestres da lei, ou esse grupo de pessoas que só aparecem para tentar arrazoar e questionar. Jesus balança com a vida deles, com amor, com carinho. Isso aí, fez isso com Saulo, é isso. Então, que ele possa te perturbar. Como assim perturbar? É, para que você comece a pensar: peraí, será que eu não estou sendo alguém que está atrapalhando o caminho daqueles que precisam de Jesus? E olha que lindo isso, porque é tão lindo, porque aqueles que hoje estão nesse grupo de pessoas que atrapalham possam ser transformados pela graça de Jesus para virar aquele grupo de pessoas que carregam quem precisa e não mais que atrapalha quem precisa. Porque é isso que a graça de Deus faz. Ela transforma e devolve as pessoas para a vida para serem canais do amor de Deus. E por último, que a gente possa celebrar, que possamos ser desse grupo de pessoas que veem as coisas extraordinárias que Deus faz
até mesmo no ordinário da vida, e a gente possa se alegrar. Celebre, meu irmão. Em Baby Online, celebre vocês aí que tem os grupos, né, das regiões, troquem mensagens, celebrem a vida. Minha filha passou para a faculdade, conseguiu um emprego, fui promovida, aquela cura chegou, o tratamento está dando certo. Gente, motivos para celebrar. Celebrando a recuperação, é o lema. Tem aqui os irmãos do CR, né? Sabe que é isso? A gente precisa ter esse caminho. Então, em nome de Jesus, que a nossa oração seja essa. E hoje, a gente tem essa oportunidade de, diante da história do paralítico que desce do telhado, aprender a identificar ali alguns grupos de pessoas que servem de exemplo para a nossa caminhada com Jesus. E pode ser que no mesmo dia você esteja em mais de um grupo, mas para todos eles, sabe o que que há? A pessoa de Jesus para transformar. Seja com ensinamento, seja com força para você servir de suporte para o outro, porque quem cuida de quem cuida, né? É. Seja de ânimo para quem está sendo carregado, seja de entendimento e perturbação para quem está só arrazoando, e seja da alegria que vem do Senhor, que é a nossa força para quem se alegra. Tudo nele, há lugar nele, tudo vem dele, por ele e para ele. Amém? Amém. Senhor, Pai amado, Pai querido, que possamos, Deus, em comunidade, aqui na IBAB Online e na nossa vida no dia a dia, viver essa verdade, Senhor. Que possamos ser pessoas que estejam atentas àquilo que o Senhor quer fazer através de nós e nos colocarmos à disposição para isso, Pai. Dar-nos entendimento para quem busca por ensinamento, dar suporte, força para quem precisa, Pai. Quantos aqui, Deus, tem uma jornada de vida tão cansativa, cuidando do outro, cuidando de um familiar, cuidando de alguém, de um parente que está acamado. Ah, Senhor, renove as forças desse irmão e dessa irmã, porque servir de suporte cansa, Deus, mas que há descanso no Senhor. Que haja, Senhor, a presença potente da tua palavra, dando ânimo, dando direção, dando entendimento, oxigenação. Que também, Pai, para aqueles que são carregados, que haja cura, cura dos pecados, da culpa e, consequentemente, de tudo aquilo que está atrelado a isso. Porque basta essa palavra do Senhor, basta o contato com o Senhor, o abraço da tua graça, para que todas as nossas culpas caiam por terra e sejam restaurados no Senhor. Que haja ânimo de vida para quem está sendo carregado, Pai. Que haja ânimo de perspectiva de futuro, de esperança para quem está sendo carregado, Pai. E que assim possamos em comunidade viver, Pai. Nos alegrando com os que se alegram, chorando com os que estão chorando. E se porventura em algum momento, Pai, a gente se coloque no caminho, às vezes sem querer, ou às vezes intencionalmente, achando que temos um acesso VIP à tua presença, querendo ter lugar, que possamos aprender a ceder o lugar, que possamos ser facilitadores do Senhor para a vida do outro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus e Bado Online, que essa palavra possa ecoar em sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.